Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, os crentes, aqueles que foram objeto da misericórdia e da graça de Deus em Cristo Jesus, eles veem a vida, os acontecimentos que nos sobrevêm e que ocorrem no mundo de maneira muito diferente de como aqueles que ainda não foram objeto da graça salvadora de Cristo interpretam, entendem esses acontecimentos, sejam eles gerais ou diretamente relacionados às suas vidas. Isso é verdadeiro com relação a vários acontecimentos, a várias coisas. Muitas coisas que alegram o incrédulo são motivo de profunda tristeza para o crente em Cristo. Ao mesmo tempo em que muitas coisas que entristecem e abatem profundamente os incrédulos são motivo de profunda alegria para aqueles que interpretam o mundo e a vida de maneira bem diversa daquela que interpretam aqueles que não conhecem ainda Cristo e que não experimentaram essa renovação da sua mente para experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. E um exemplo em que essa maneira diversa de interpretar os acontecimentos da nossa própria vida se manifesta exatamente no que diz respeito aos sofrimentos do tempo presente e às tribulações que experimentam, que nós como crentes muitas vezes experimentamos em virtude do nosso compromisso com Cristo, com a sua palavra, nosso amor pelo nosso Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, nós encontramos uma passagem bastante conhecida do apóstolo Paulo, em que ele ilustra aquilo que eu estou dizendo hoje à noite. A partir do versículo 7 do capítulo 12 da sua segunda carta à igreja de Corinto, após o apóstolo Paulo ter feito referência às visões e revelações que ele teve da parte do Senhor, acerca das quais ele diz que sequer é lícito referir e das quais ele se gloriava. A partir do versículo 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me falte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os irmãos têm acompanhado a exposição que temos feito, já por vários meses, sobre o Evangelho de Mateus, e sabem como chegamos até aqui, o capítulo 5, os versos que li, especialmente os versos 10, 11 e 12, nos quais nós nos concentraremos nesta noite. Irmãos sabem que estamos estudando o Sermão do Monte, começando naturalmente com o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E sabem que, como temos considerado, como temos estudado, essas bem-aventuranças não dizem respeito a qualidades naturais do ser humano, mas elas se referem a qualidades espirituais. Elas não fazem referências a algumas virtudes humanas, mas na realidade elas fazem referências à obra do Espírito Santo no coração do crente. Aqui nós temos, portanto, um perfil, um retrato do cidadão do reino dos céus. E já tivemos a oportunidade de creio que 8 domingos anteriores, considerar cada uma dessas bem-aventuranças. Primeiro, em uma mensagem introdutória, introduzindo o Sermão do Monte e particularmente as bem-aventuranças, e depois em 7 mensagens sobre cada uma dessas bem-aventuranças anteriores até o versículo 9, nós estivemos aqui chamando a atenção dos irmãos e irmãs para o fato de que aqui temos, na realidade, não algumas qualidades ou algumas virtudes avulsas que porventura se encontrem em uma ou outra pessoa, mas temos sim virtudes que retratam, como eu disse há pouco, aqueles que são genuínos cidadãos do reino dos céus. E temos aqui uma cadeia de bem-aventuranças, uma corrente de bem-aventuranças, cada uma delas ligada à bem-aventurança anterior. Como tenho chamado a atenção dos irmãos durante essas mensagens, os pobres de espírito são aqueles que são, pelo Espírito Santo de Deus, convencidos do seu pecado, da sua culpa, da sua corrupção, do estado de miséria em que se encontram. E são estes aqueles que choram, ou seja, são eles aqueles que, profundamente entristecidos pelo estado de miséria em que se encontram, se arrependem dos seus pecados e choram o choro verdadeiro do arrependimento. São esses, os que choram, que são descritos como mansos, porque mansamente se submetem a Cristo e aos outros como seu Senhor, como consequência da avaliação real que eles têm de si próprios, tendo iluminado o seu coração pelo Espírito Santo para compreender a sua condição de miséria. Assim sendo, esses, os mansos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que sinceramente anelam pela retidão de Cristo, anelam ser encontrados retos, justos, diante do Senhor. E esses, por sua vez, são também descritos como misericordiosos, porque uma vez contemplado o estado de miséria em que se encontram, eles passam a se compadecer do estado de miséria em que outros se encontram também.
E esses, descritos como misericordiosos, são os limpos de coração, ou seja, aqueles que são puros interiormente, sem mancha, sem mácula, sem dobrez de coração, sem um pé no mundo e tentando manter um pé no mundo e um pé no reino, porque não podem agradar a dois senhores. E o limpo de coração, como vimos aqui na nossa última mensagem sobre essas bem-aventuranças, são também descritos como os pacificadores, isto é, como aqueles que se empenham para restaurar a paz perdida na queda. São aqueles que diligentemente procuram, nas suas vocações, nas suas relações, conduzir outros a Cristo Jesus como Senhor, reconciliá-los, porque na realidade compreendem que eles se encontram nesse estado de inimizade para com o seu Criador. E hoje, meus irmãos, finalmente nós chegamos à oitava e última bem-aventurança, ou a oitava e última característica do crente, isto é, o crente é aquele que, além de tudo isso, e por causa de tudo isso, ele é perseguido por causa da justiça. Na realidade, talvez algum irmão esteja pensando assim, mas será que essa é a última bem-aventurança mesmo, no verso 10? No versículo 11, nós não temos uma outra bem-aventurança, bem-aventurados sois? Bom, temos duas vezes a palavra bem-aventurança sendo utilizada aqui. Mas se os irmãos observarem, os versículos 11 e 12, eles são nada mais, nada menos que uma explicação do versículo 10, uma expansão do versículo 10. Aqui nós temos, no que diz respeito ao conteúdo, uma única bem-aventurança, a bem-aventurança da perseguição por amor a Cristo, a bem-aventurança da perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Temos, portanto, meus irmãos, na realidade, nesses versos, desde o verso 10 ao verso 12, não duas bem-aventuranças, mas na realidade uma única bem-aventurança mencionada resumidamente no versículo 10, a semelhança das bem-aventuranças anteriores, mas diferentemente das bem-aventuranças anteriores, explicada e expandida nos versículos 11 e 12, porque aqui nós chegamos ao clímax dessas bem-aventuranças. E o Senhor Jesus chama a atenção para isso, expandindo e explicando melhor essa última bem-aventurança. Vamos, portanto, meus irmãos, considerar o que é que o Senhor Jesus nos ensina nessa oitava e última bem-aventurança, sobre o tema os perseguidos. E vamos considerar, nessa nossa exposição, primeiro, a identidade dos perseguidos. Quem são eles, à luz do texto? Pelo que eles são perseguidos? Em segundo lugar, vamos considerar a natureza da perseguição que os cidadãos do reino experimentam. Isto é, que tipo de perseguição eles sofrem. Nos concentrando, é claro, naquilo que o texto nos ensina. Em terceiro lugar, vamos observar qual deve ser, segundo o Senhor Jesus, a atitude dos cidadãos do reino diante da perseguição. Como é que nós devemos reagir quando, na sua soberana providência, Deus
permite que experimentemos qualquer tipo de perseguição nesta vida. E, finalmente, meus irmãos, vamos considerar as razões dessa bem-aventurança, isto é, por que os crentes em Cristo, os cidadãos do reino, devem regozijar-se quando eles passam por perseguições, ao invés de se lamentarem, ou ao invés de se escandalizarem com a perseguição, como é que os cidadãos do reino devem reagir. Mantenha, portanto, a sua Bíblia aberta e vamos considerar, em primeiro lugar, a identidade dos perseguidos, segundo o Senhor Jesus. E eu quero procurar explicar qual é a identidade dos perseguidos, ou seja, quem são essas pessoas que Jesus descreve como bem-aventurados os perseguidos, primeiro chamando a atenção dos irmãos para quem não são os perseguidos. Sempre é muito bom fazermos isso, sempre é bom para entendermos positivamente algum conceito, considerarmos também negativamente. E para entendermos quem de fato são os perseguidos aqui, é interessante chamar a atenção dos irmãos para quem eles não são. Se os irmãos forem ler a excelente exposição do Dr. Martin Lloyd-Jones sobre o Sermão do Monte, verão que ele apresenta lá umas 4, se não me falha a memória, 5 negativas. Nós não vamos nos estender tanto assim. Os irmãos, se quiserem, poderão verificar a mensagem do Dr. Lloyd-Jones sobre essa 8ª bem-aventurança. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, pelo menos, para 2 negativas, dizendo que, em primeiro lugar, que os bem-aventurados aqui mencionados pelo Senhor Jesus não são aqueles que são perseguidos porque eles agem de modo repreensível, porque eles carecem de sabedoria e são muitas vezes insensatos e por isso mesmo acabam experimentando sofrimentos, tribulações na sua vida e acabam experimentando perseguição. Há pessoas que sofrem não por amor a Cristo, porque eles amam a Cristo, mesmo crentes, mas eles sofrem porque não agem como deveriam agir. E então acabam trazendo sobre si mesmo angústias, trazendo sobre si mesmos tribulação. Eu pedi que o presbítero Jonas lesse a passagem de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 16, porque ela elucida muito o significado da passagem que nós temos aqui diante de nós, para considerar nesta noite. E no versículo 15 dessa passagem, 1 Pedro capítulo 4, Pedro diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Pedro está dizendo, olha, o sofrimento cristão é absolutamente inevitável. Ele também nos recomenda que exultemos diante dos sofrimentos, verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, mas ele chama atenção, alerta aqueles irmãos, para que eles não venham a sofrer por praticarem coisas que eles não devem praticar. E depois não virem a sofrer e experimentar algum tipo de tribulação na vida, não por causa do amor deles e compromisso deles com Cristo, mas porque eles são malfeitores ou mesmo porque se intrometem no negócio dos outros, na vida dos outros, coisa que não devem fazer. E então acabam trazendo sobre si mesmo tribulações, aflições e problemas e às vezes até perseguições também. Em segundo lugar, ainda com relação a essas negativas acerca da identidade dos perseguidos, eu chamo a atenção dos irmãos, como o Dr. Lloyd-Jones faz também, para o fato de que os perseguidos aqui não são aqueles que são perseguidos por razões políticas,
por razões sociais, por razões raciais, isto é, por uma causa que não a causa de Cristo. Não é incomum que crentes, ou não crentes, ou mesmo crentes, se envolvam com causas políticas, com causas sociais, com outras causas que não a causa de Cristo e acabem sofrendo algum tipo de perseguição em virtude da causa com que eles se identificam. Não tem tanto tempo assim, acho que faz um ano, não sei, nós tivemos, acho que um bom exemplo disso aqui mesmo no Pará, quando a irmã Dorothy foi assassinada por causa do envolvimento dela com uma causa, a causa ecológica, e acabou sendo assassinada, ao que tudo dizem, por mando de madeireiros ou coisas assim. Eu não quero entrar no mérito da atitude dela, mas o fato é que a perseguição que ela experimentou, e na verdade culminou até na sua morte, não foi perseguição por causa de Cristo, por causa da evangelização, ela era uma missionária católica, mas pelo envolvimento dela com uma causa, a causa ecológica aqui na nossa região, que contrariou o interesse de outros e acabou então vendo a perder a vida. Nós não devemos ler aqui o nome da irmã Dorothy, nem o nome do bispo Desmond Tutu, da África do Sul, nem o nome de várias outras pessoas cristãs que se envolvem em causas raciais, em causas políticas, em causas ecológicas, em causas sociais, e às vezes acabam experimentando perseguição. Não são esses perseguidos a quem Jesus se refere aqui. Mas então, positivamente, qual é a identidade dos perseguidos aqui mencionados pelo Senhor Jesus Cristo? No versículo 10, ele deixa isso perfeitamente claro, quando ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esses são os perseguidos a quem Jesus se refere. Essa é a característica do cidadão do reino. Aqueles que, manifestando as qualidades já consideradas aqui nas bem-aventuranças anteriores, eles então vêm a ser perseguidos por causa da justiça, isto é, vêm a ser perseguidos porque foram justificados por Cristo e porque eles buscam ser justos diante de Deus, e então eles acabam experimentando perseguição por causa do seu nexo com Cristo, da sua ligação com Cristo, por causa da justiça, que não precisa ser interpretada aqui, diferentemente de como ela é interpretada no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É a justiça de Cristo, a justiça imputada e a justiça conferida por Cristo através da obra santificadora do Espírito Santo no nosso coração. Aqueles que são justificados por Cristo e que buscam ser semelhantes a Ele e que crescem em santificação, eles contrariam e lançam luz e revelam a pecaminosidade daqueles que nos cercam, e então essas pessoas querem de qualquer maneira apagar essa luz para não verem manifestados os seus pecados. E por causa disso, muitas vezes, os crentes são perseguidos. No verso seguinte, o verso seguinte explica ainda melhor a identidade dos perseguidos mencionados no versículo 10. No verso 11 nós lemos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Essa é a identidade dos perseguidos. São aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. São aqueles que são perseguidos não por uma causa qualquer, não por uma causa política, não por uma causa social, não por uma causa racial, não por uma causa ecológica, mas são aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, por causa do seu amor por Cristo, por causa da sua obediência a Cristo, por causa da sua identidade com Cristo, é que eles então são objeto da perseguição na linguagem do livro de Apocalipse, pelo dragão e pelos seus agentes, que não conseguindo devorar o filho varão que nasceu da mulher, agora se lança com todo o seu furor e com toda a sua ira contra a sua descendência, isto é, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo.
é por causa da nossa identidade com Cristo, do nosso amor por Cristo, da nossa fidelidade a Cristo, que nós somos perseguidos, e não por falhas próprias ou por outras causas com as quais nós, porventura, venhamos a estar envolvidos, sejam essas causas legítimas ou não. Ainda na passagem de Pedro, que eu me referi, essa passagem também lança luz sobre a identidade dos perseguidos nos versículos 14 e no versículo 16. Se os irmãos puderem manter marcada aí essa passagem em 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos fazer referência a ela ainda outras vezes. No versículo 14, nós lemos assim: se pelo meu nome, se pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E no versículo 16, depois de dizer que não sofra ninguém indevidamente como malfeitor ou porque se intromete em negócios de outros ou coisa parecida, no versículo 16 ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E Pedro aqui nos ajuda a entender bem qual a identidade dos perseguidos da oitava e última bem-aventurança. São os perseguidos, como lemos aqui no verso 14, pelo nome de Cristo. No versículo 16, são aqueles que sofrem e que são perseguidos como cristão, na condição de cristão, porque eles são cristãos, porque eles carregam sobre si o nome de Cristo e, portanto, atraem sobre si a ira do dragão, que investe sobre eles das formas mais variadas, procurando de alguma maneira impedir ou mesmo retardar a promoção do reino de Deus nesse mundo. Um exemplo de perseguição por causa da identidade com Cristo e do amor por Cristo e compromisso com a sua palavra no nosso país, no Brasil, nós temos bem no iniciozinho da nossa história. É conhecido aquilo que normalmente se chama de a tragédia da Guanabara, quando em 1557, vejam só, 57 anos após o descobrimento do Brasil, vieram para o Brasil, para Guanabara, vários huguenotes, ou seja, calvinistas franceses, que em virtude da sua fé, do seu compromisso com a verdade, com a palavra e com Cristo, um ano depois foram martirizados e se tornaram os primeiros mártires das Américas, aqueles que são conhecidos como os mártires da Guanabara, e foram, portanto, sentenciados à morte após escreverem a sua confissão de fé, uma confissão de fé, e vieram a se tornar os primeiros mártires da Guanabara, não por envolvimento em uma causa, não porque tivessem agido indevida, com falta de sabedoria ou coisa parecida, mas por causa do compromisso deles com Cristo, da identidade deles com o Evangelho e da defesa da fé cristã verdadeira, genuína. Aquelas pessoas, Jean de Bourdelle, Mathieu Vernier, Pierre Bourdon, André de Lafon e Jacques Le Ballet foram os primeiros mártires das Américas. Isso, meus irmãos, com relação à identidade dos perseguidos. Mas o texto nos fala também acerca do tipo de perseguição que eles vêm a sofrer, que eles vêm a experimentar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, há várias formas de perseguição. O diabo é astuto e há várias maneiras pelas quais ele tenta impedir a promoção do reino de Deus através da perseguição sobre aqueles que se identificam com o Senhor Jesus Cristo.
O livro de Atos dos Apóstolos ilustra vários tipos de perseguição, e o propósito dessas perseguições é exatamente impedir que o reino de Deus seja promovido, que a glória de Deus seja promovida, através do anúncio da palavra de Deus, da pregação do Evangelho e do testemunho cristão, seja pela sua palavra, seja pela sua maneira diferente de viver, porque consoante a palavra de Deus. Mas esse versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, faz referência, fazendo uso no texto original de 3 verbos no subjuntivo, que indica a probabilidade, apontando para o fato de que, como crentes, é muito provável que nós venhamos a passar por perseguições. Faz referência a 3 tipos de perseguição. Uma mais geral, uma palavra que aponta para a perseguição de forma mais geral, e 2 tipos de perseguições mais específicas. Quando nós lemos, e o Senhor Jesus utiliza aqui os verbos traduzidos por injuriar, no versículo 11, perseguir e, mentindo, dizer todo mal contra vós. E com essas palavras, o Senhor Jesus aponta para alguns tipos de perseguições que os cidadãos do reino vêm a experimentar ou podem vir a experimentar nessa vida. O termo aqui utilizado, traduzido por injuriar, significa uma ofensa verbal direta, isto é, um insulto. E o insulto é normalmente direto, diretamente desferido contra a pessoa. E o crente sabe muito bem o que é isso, quando várias vezes nós experimentamos o insulto e as pessoas dizem aquilo que na verdade nós não somos e nos injuriam através de ofensas verbais diretamente contra nós. O Senhor Jesus experimentou várias dessas ofensas. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 20, nós lemos que a multidão, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, quando ele ensinava lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, como alguém que tinha demônios. Diretamente ele os acusava, dizendo: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Quando ele acusou que eles, na verdade, tensionavam matá-lo, como de fato tensionavam matá-lo e vieram posteriormente a fazê-lo. E eles então injuriaram ali o Senhor Jesus Cristo, imaginem, acusando frontalmente, insultando frontalmente o Santo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que nunca experimentou o pecado, de ter na realidade demônio e de agir de forma demoníaca no seu ensino e nas suas declarações. Isso é um insulto, isso é uma injúria, isso é um tipo de perseguição que os apóstolos, Estevão, o Senhor Jesus Cristo e os profetas que viveram antes de nós, experimentaram muitas vezes durante o seu ministério. Muitos foram insultados diretamente, muitos foram injuriados, muitos foram verbalmente, diretamente ofendidos, e esse é um tipo de perseguição a que os cidadãos do reino estão sujeitos quando eles manifestam na sua vida essas bem-aventuranças. E eles então afrontam o mundo com a maneira reta e santa de viver, com a pregação do Evangelho, com o testemunho do Evangelho, e não infrequentemente eles experimentam esse tipo de ofensa, de injúria e de perseguição a que o Senhor Jesus faz referência no versículo 11 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A segunda perseguição, a segunda forma de perseguição a que ele se refere é através do verbo geral mesmo, perseguir. E ele faz referência a isso tanto no versículo 10, os perseguidos, como no versículo 11, injuriarem e vos perseguirem, como também no versículo 12, onde lemos: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas
diante de nós. E, normalmente, a referência geral à perseguição diz respeito à perseguição física, seja ela violenta ou não, mas não a perseguição verbal, de um modo geral, mas a perseguição física, quando pessoas muitas vezes são exiladas por causa do seu testemunho, da sua fé, quando pessoas têm os seus bens confiscados por causa do seu amor a Cristo, quando pessoas vêm a ser privadas da liberdade, são presas por causa do seu amor a Cristo, quando elas são muitas vezes até mortas e experimentam martírio, como esses primeiros mártires da Guanabara experimentaram por causa da sua fidelidade, do seu compromisso com a palavra de Deus, com a fé cristã e por causa do seu amor ao Senhor Jesus. E a história da igreja está repleta de exemplos disso. Não apenas o Antigo Testamento, a Bíblia e a história da igreja está cheia de exemplos de pessoas que, querendo viver piedosamente em Cristo Jesus e na proporção em que manifestaram essas bem-aventuranças na sua vida, eles foram objeto de perseguição física e muitas vezes vieram a morrer mesmo, como encontramos exemplos abundantes na história da igreja antiga, durante a Reforma, após a Reforma também, entre os puritanos, e em quantos outros momentos da história da igreja, de tal maneira que o ditado se consagrou que o sangue dos mártires acabou se transformando na semente da igreja, porque quanto mais a igreja foi perseguida e quanto mais o sangue dos cidadãos do reino foi derramado, mais a igreja avançava, o reino de Deus progredia e a glória de Deus era promovida aqui nesse mundo. E a terceira forma de perseguição, a que Jesus faz referência no versículo 11, não é uma palavra, mas quando mentindo, as pessoas dizem todo mal contra nós. Em termos de calúnia mesmo, em termos jurídicos, dá mais a ideia de uma imputação de crime não cometido. Mas regularmente a palavra é utilizada para acusação falsa, para acusação mentirosa, e geralmente por trás da pessoa. Essa é a ideia aqui transmitida. Não apenas somos perseguidos quando os nossos bens são tomados, quando o crente é despedido do seu emprego porque quer ser fiel a Cristo, quando encontra objeção na sua própria casa, na sua esposa e no seu marido, ou dos seus filhos, quando quer viver piedosamente em Cristo Jesus, ou ainda quando, em casos extremos, tem a sua vida tirada, ou ainda quando diretamente é insultado e afrontado, mas uma forma de perseguição a que o Senhor Jesus se refere, e com relação à qual ele diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus, é quando somos vituperados, quando somos caluniados, quando por trás se afirma coisas que na realidade nós não fazemos e dizem acerca de nós aquilo que na realidade nós não somos, nos afrontando, como frequentemente o Senhor Jesus também foi afrontado, como os profetas foram afrontados assim, e de uma maneira ruim, porque por trás não há nem a chance, nem a oportunidade de nós nos defendermos e explicarmos e nos defendermos assim diante daquelas acusações que são muitas vezes levantadas contra nós. O Senhor Jesus foi objeto desse tipo de calúnia também. Um exemplo disso nós encontramos em Mateus, aqui mesmo, no capítulo 11, no versículo 19, onde
nós lemos assim, vou ler também o verso 18. Pois veio João, de Jesus, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. Vem o Filho do Homem, que não come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Se os irmãos forem ver outras passagens paralelas, verão que essas eram acusações que eram feitas por trás, pelas costas do Senhor Jesus, mas ele que conhecia tudo e sabia tudo, confrontava aqueles que o chamavam de glutão, de bebedor de vinho, de amigos de pecadores, acusando Jesus por trás, né, pelas costas, como frequentemente o crente acaba experimentando também esse tipo de perseguição. Isso, meus irmãos, sobre os tipos de perseguição que o crente muitas vezes vem a experimentar nessa vida. Mas a passagem nos fala também da atitude que os perseguidos por amor a Cristo, os perseguidos por causa do seu vínculo com o Senhor Jesus, do seu compromisso com a sua palavra, vêm a experimentar. Naturalmente, reconhecemos que as perseguições não são motivo de regozijo, mas sim de tristeza e de decepção. A perseguição, de modo normal, de modo natural, ela não parece ser motivo de alegria, mas ela é motivo natural de sofrimento, de tristeza para nós, de decepção para nós. Quem é que é perseguido, seja fisicamente, seja através de ofensas diretas, seja através de calúnias indiretas por detrás, que ao tomar conhecimento disso, não se entristece, tende a se entristecer em virtude dessa maneira de ser tratado, desse tipo de tratamento. Para alguns, o Senhor Jesus adverte, a perseguição é até causa de escândalo, causa de negação do Evangelho, causa de deserção. Eu chamo a atenção dos irmãos para, aqui mesmo em Mateus, mas no capítulo 13, onde nós encontramos a conhecidíssima parábola do semeador, que eu prefiro chamar de parábola dos solos, onde o Senhor Jesus mostra a resposta à pregação do Evangelho através da referência a vários tipos de solos. E no versículo 3, a partir do verso 3, lemos assim, de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves já comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O que nos interessa no momento é o segundo tipo do solo, mencionado no versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E no versículo 20 desse mesmo capítulo, o próprio Senhor Jesus interpreta a parábola e interpreta o que ele quer dizer com esse solo rochoso, dizendo assim, que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e observem bem, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E isso, infelizmente, meus irmãos, é o que ocorre, é o que acontece quando aqueles que professam a fé em Cristo são perseguidos. Nem todos que professam a fé em Cristo são cristãos verdadeiros. E uma das razões pelas quais o Senhor Jesus descreve o cidadão do reino através dessas bem-aventuranças, oferecendo várias qualidades
dos crentes verdadeiros é exatamente para traçar um perfil do crente sincero, do crente genuíno, do crente verdadeiro. E, infelizmente, muitos daqueles que professam a fé, eles não têm fé verdadeira. E logo quando são perseguidos por causa da palavra, eles não tendo firmeza e não tendo de fato o coração mudado e transformado, eles se escandalizam e negam a fé. E a história da igreja também está repleta de exemplos de pessoas que, quando foram perseguidas, acabaram negando a sua fé. Meus irmãos, não é essa a reação que Jesus nos ensina aqui. Se somos cidadãos do reino, se somos de fato bem-aventurados quando nós somos perseguidos, nós não devemos nos escandalizar, conforme essa parábola de Jesus aqui, nós não devemos desertar do Evangelho, mas, pelo contrário, diz o Senhor Jesus, Ele nos exorta nessa parábola, nós devemos não apenas considerar a perseguição uma bem-aventurança, mas Ele nos exorta a nos alegrarmos, a nos regozijarmos até, a exultarmos, quando, por uma razão ou outra, mas em relação à nossa conexão com Cristo, nós somos objeto de algum tipo de perseguição. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. No verso 12 ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aqui o Senhor Jesus faz uso de duas palavras que significam regozijar-se e exultar-se, ou exultar, ou alegrar-se sobremaneira, é uma palavra que expressa profundo gozo, profunda alegria, utilizada em vários contextos na Bíblia, quando, por exemplo, da conversão de Cornélio, onde ele exultou grande modo pela sua conversão, quando Pedro diz no capítulo 1 da sua carta, que aqueles que são crentes verdadeiros, crentes genuínos, eles exultam sobremaneira, eles se alegram sobremaneira, no versículo 8, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então nós somos, na realidade, convocados, chamados a reagir à perseguição, aos sofrimentos que as perseguições nos acarretam, ou trazem sobre nós, não nos escandalizando, não nos lamuriando por isso, mas, na realidade, nos alegrando sobremaneira, exultando mesmo, com grande alegria, quando somos objeto dessa perseguição por causa da nossa relação com Cristo. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos para 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 13, onde lemos assim, pelo contrário, vou ler o verso 12 também, para termos bem o contexto. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, irmãos, essa passagem nos ensina sobre a identidade dos perseguidos, sobre os tipos de perseguição que os cidadãos do reino devem esperar experimentar, por causa da conexão deles com Cristo, da fidelidade deles a Cristo e do amor deles por Cristo, nos ensina qual deve ser a nossa atitude diante da perseguição e, finalmente, meus irmãos, nos ensina também as razões
dessa bem-aventurança. Porque certamente a pergunta que pode estar na mente dos irmãos é: mas por que, então, nós devemos nos alegrar com a tribulação? Por que razões nós devemos exultar quando nós sofremos qualquer tipo de perseguição dessas mencionadas aqui, sejam elas de natureza física, sejam de natureza verbal, injúria, ofensa, calúnia, difamação, coisas dessa natureza? Por que nós devemos nos alegrar? Por que ao invés de nos entristecermos? E por que ao invés de abandonarmos a fé, ou na linguagem bíblica, nos escandalizarmos de Cristo, da sua palavra e do Evangelho, por que nós devemos não apenas considerar uma bem-aventurança, mas até nos alegrar e exultar quando somos objetos de perseguição? Aí, irmãos, a Bíblia oferece várias razões para isso. Não apenas nessa passagem aqui, mas em outras passagens bíblicas, nós somos esclarecidos acerca das razões pelas quais devemos nos alegrar quando somos objetos de qualquer tipo de perseguição por causa do nosso amor ao Senhor Jesus. A passagem paralela aqui quase, a qual estou sempre chamando a atenção dos irmãos, que acabei de ler, em 1 Pedro, no capítulo 4, que pedi que os irmãos marcassem, ela, e acabei de ler, ela também chama atenção e explica por que nós devemos nos alegrarmos. E um desses motivos é que a provação na providência de Deus, nas mãos de Deus, ela tem como um dos propósitos provar a nossa fé. Enquanto a nossa fé não é provada, nós não conhecemos a genuinidade dela. Quando tudo nos vai bem, e aí é fácil nós professarmos fé em Cristo. Mas quando as perseguições vêm, quando as tribulações surgem, e quando nós sofremos, especialmente por causa do nosso amor por Cristo, do nosso vínculo com a fé, do nosso testemunho cristão, da nossa defesa da sã doutrina, aí, meus irmãos, segundo a Bíblia e segundo Pedro, a nossa fé é provada. Não apenas aqui, nessa passagem que estamos lendo, mas em 1 Pedro, no capítulo 1, especialmente nos versículos 6 e 7, ele chama atenção para esse propósito benéfico das provações e das perseguições. Diz o apóstolo Pedro no versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E essa é uma das razões pelas quais nós devemos nos alegrar com as provações em geral e com as perseguições em particular. Porque as perseguições e as provações em geral, elas funcionam para a nossa fé, assim como o fogo funciona para os metais. Nós não vivemos isso, não é parte do nosso cotidiano, mas quando o ouro quer ser depurado, e se ele é encontrado na natureza com algumas impurezas e outros metais, ele passa pelo fogo. E aqueles outros metais, eles simplesmente são derretidos, eles desaparecem dali, e o que resta é ouro puro. E é isso o que as provações produzem, na realidade, na nossa vida. Elas fazem com que a nossa fé fique pura, seja provada e aprovada, e se torne verdadeira, e se torne genuína quando nós passamos pelo sofrimento. Nós avaliamos o crente genuíno e verdadeiro, não é quando tudo nos vai bem, não. É quando as provações vêm sobre nós, as privações vêm sobre nós, e as perseguições vêm sobre nós, e sobre como nós reagimos quando nós passamos por essas condições. Mas a Bíblia nos ensina ainda que devemos nos alegrar nas provações,
porque, e nas perseguições em particular, porque elas fortalecem a nossa fé. Elas fortalecem a nossa fé. Nós lemos na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo 10, na passagem que eu li inicialmente acerca do espinho na carne, de como Paulo se alegra nas fraquezas, ele dizer que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É quando nós passamos pelas provações e perseguições, e aparentemente nós nos tornamos fracos, é que na realidade espiritualmente nós somos edificados, a nossa fé é fortalecida, e nós então podemos ser descritos como fortes. Mais ainda, irmãos, com base em 1 Pedro, no capítulo que temos feito várias referências, capítulo 4, no versículo 14, nós aprendemos que a perseguição, as provações e a perseguição em particular, eles, além de provarem a nossa fé e fortalecerem a nossa fé, eles evidenciam a nossa fé. Vejam que lemos no versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se nós, como crentes em Cristo, passamos a ser não louvados por todos, mas passamos a experimentar perseguições, é porque as bem-aventuranças estão se manifestando em nós, e o mundo ao nosso derredor está sendo confrontado pela luz da nossa vida e do Evangelho, e isso é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Se pelo nome de Cristo, não por qualquer causa ou razão, mas se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, diz Pedro, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso é uma indicação de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, de que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, de que somos novas criaturas, de que a nossa fé é genuína, ou, para usar o termo e a linguagem bem adequada ao Evangelho de Mateus, é uma evidência concreta de que nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas, meus irmãos, não apenas outras passagens bíblicas nos fornecem várias razões pelas quais devemos nos alegrar com a perseguição, mas nosso texto aqui, ele nos fornece pelo menos duas razões para nos alegrarmos diante das perseguições. Uma delas é que nós seremos abundantemente recompensados por esses sofrimentos, em virtude do nosso amor e por causa do Cristo. Em primeiro lugar, no versículo 10, nós lemos que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não o reino dos homens, não o reino do mundo, mas o reino dos céus. Ali é onde o nosso tesouro, quando é depositado, ladrão não escava nem rouba, traça não corrói, e não murcha, não se estraga, não apodrece, ali está sendo depositado o nosso tesouro. Quando somos perseguidos por causa de Cristo, por amor a Cristo, isso é uma indicação de que nós somos cidadãos do reino dos céus, e mais do que isso, nós temos a promessa de que nós herdaremos, nós receberemos o reino dos céus. E no versículo 12, quando somos exortados a nos regozijarmos e
exultarmos quando somos perseguidos por causa do nosso amor por Cristo, diretamente nos é oferecida a explicação para isso, o incentivo para isso, quando nós lemos, porque é grande o nosso galardão dos céus. Não há para se comparar, como diz Paulo, os sofrimentos do tempo presente com a glória por vir a ser revelada em nós. Como diz ele em outra passagem, os sofrimentos a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tem crentes, tem pessoas que têm dificuldade com essa noção de galardão, como se fosse alguma coisa indevida nós esperarmos alguma recompensa pela nossa fidelidade a Cristo e pelo nosso amor a Cristo. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia nos apresenta o galardão no céu como sendo um encorajamento, um incentivo, um ânimo para perseverarmos e sermos fiéis ao Senhor aqui nessa vida. Quando nós somos prometidos de que se formos fiéis ao Senhor e se formos objeto de perseguição, devemos nos alegrar grandemente, porque então grande é o nosso galardão espiritual no céu, como eu disse, aonde a ferrugem não corrói, aonde ladrão não rouba e aonde ali o tesouro não murcha, nem apodrece, nem se estraga. Essa é a promessa que nós temos. Nós vemos fanáticos muçulmanos muitas vezes se matando com bomba, com a expectativa de no paraíso ter várias virgens para eles, quando na realidade nós temos promessas muito maiores de bem-aventuranças oferecidas, prometidas por nós, na palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e uma delas é que se nós somos perseguidos, nós somos objetos de afronta, de calúnia, de injúria, de difamação, ou mesmo de perseguição física de qualquer natureza, ao invés de nos entristecermos por isso, devemos, diferentemente das pessoas desse mundo, interpretar isso de maneira oposta e nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque isso é uma indicação de que somos cidadãos do reino, e isso é uma garantia de que grande será o nosso galardão espiritual na eternidade, quando Deus consumar a sua vontade eterna e o seu plano eterno para a nossa vida. E a outra razão para o nosso regozijo que o Senhor Jesus oferece aqui no versículo 12, é que assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Em outras palavras, devemos nos regozijar, devemos nos alegrar quando experimentamos sofrimentos e tribulações e aflições decorrentes de perseguições, porque na realidade isso indica que nós estamos em ótima companhia, na melhor das companhias, porque assim também foram perseguidos os profetas que viveram antes de nós, e assim foi perseguido também o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ele mesmo declarou: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, em virtude exatamente da nossa conexão com Cristo, da nossa ligação com Cristo, do nosso amor pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Quero concluir, meus irmãos, essa exposição apenas aplicando um pouco e chamando a atenção dos irmãos para o fato de que nem todo crente experimenta as mesmas perseguições. Para ser justos, uns serão mais perseguidos do que outros. Eu lembro quando traduzi algumas biografias dos líderes evangélicos do século XVIII, do J.C. Ryle, ele faz referência ao fato de como alguns daqueles líderes foram bem mais perseguidos e passaram por grandes tribulações, e outros, por alguma razão, nem foram tão perseguidos, sendo eles igualmente fiéis aos outros. A realidade é que uns são mais perseguidos, outros menos perseguidos, outros perseguidos de uma maneira, outros perseguidos de outra maneira, mas, à luz do ensino bíblico, podemos esperar que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, de uma maneira ou de outra, mais ou menos,
experimentarão algum tipo de perseguição. Às vezes, a perseguição ocorre, como tenho chamado a atenção dos irmãos, por meio de tratamento injusto e abusivo, discriminação, ostracismo, perda de emprego, castigo, muitas vezes, que filhos crentes experimentam dos seus pais, porque eles são crentes em Cristo, por causa do amor deles pelo Senhor Jesus Cristo. Prisões e tantas outras formas de perseguições que os crentes em Cristo podem experimentar. Outras vezes, essas perseguições se manifestam em termos de injúria, como o texto nos ensina, de calúnias e de difamações. São palavras maliciosas, palavras mentirosas, acusações injustas, com relação às quais muitas vezes eu e vocês nem teremos chance de nos explicar e de nos defender. E muitas vezes, como a Bíblia e a história da igreja revela, a perseguição não nasce do mundo lá fora, mas ela surge da própria igreja. Muitas das perseguições que a Bíblia faz referência, que o Senhor Jesus, por exemplo, experimentou, e que a história da igreja relata, são perseguições de dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. Quero concluir mesmo, meus irmãos, chamando apenas a atenção para o fato de que aqui nós temos palavras de alerta e palavras de conforto. Palavras de alerta, porque a perseguição deve ser por causa de Cristo. Palavra de advertência, porque devemos nos assegurar que as provações, as tribulações, as aflições, os sofrimentos, as perseguições que porventura nós sofremos, elas sejam não por falta nossa, não por falta de sabedoria nossa, não por nosso envolvimento em uma outra causa, mas por causa do nosso envolvimento com a causa de Cristo, pelo nome de Cristo, por causa dele, por amor a ele, como lemos aqui, como aprendemos aqui. Sempre devemos nos perguntar: eu estou passando por essas provações, eu estou passando por essas perseguições, porque eu dei razão, ou porque por alguma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, ou por causa do meu amor por Cristo, pelo meu compromisso com a sua palavra, pela minha determinação de ser fiel à sã doutrina revelada nas Escrituras. Deus nos dê a graça de respondermos positivamente e que as perseguições pelas quais venhamos a sofrer, elas nos sobrevenham por causa do nosso amor, da nossa fidelidade e do nosso compromisso com Cristo, com o Evangelho, com a sua palavra. Mas temos aqui, como eu disse também, uma palavra de conforto. A provação é bom sinal, e as provações, quando por amor a Cristo, elas têm ótimos propósitos, como referimos aqui na nossa vida. Elas testam a nossa fé, elas fortalecem a nossa fé, elas certificam a nossa fé, elas garantem uma recompensa abundante na glória e, finalmente, elas são sinais de que nós estamos na mais excelente companhia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de reagirmos às perseguições por essas razões aqui mencionadas, não por causa dos nossos erros, mas por causa do nosso amor por Cristo, e não com tristeza, e não com escândalo, mas com alegria e com regozijo no nosso coração. Eu quero concluir mesmo com uma ilustração. Durante a semana eu li um episódio que teria acontecido, ou teria ocorrido na vida de um dos grandes pregadores da igreja primitiva. Eu me refiro a João Crisóstomo, um tão grande pregador que ficou conhecido pelo apelido de Boca de Ouro, dada a sua eloquência e a sua pregação edificadora para a igreja, mas ao mesmo tempo fortemente confrontadora do pecado.
Ele era caracterizado por isso. E então, no seu comentário sobre essa bem-aventurança, John MacArthur faz referência ao fato de que João Crisóstomo foi levado ao imperador Arcádios, e esse então, exatamente por causa da sua pregação dura contra o pecado, denunciando aquilo que vinha, a pecaminosidade daqueles que ouviam a sua mensagem, e então diz o narrador que quando ameaçado pelo imperador de ser exilado, de ser banido, se ele não atenuasse a sua pregação, ele então, Crisóstomo então teria respondido: o Senhor não pode me banir, pois o mundo é a casa do meu Pai. E então o imperador teria dito que se ele continuasse a pregar daquela maneira, ele o sentenciaria à morte. A que Crisóstomo teria respondido: o Senhor não pode fazer isso, porque a minha vida está escondida em Cristo, em Deus. E então, mais indignado ainda, o imperador teria dito: pois então eu confiscarei os seus bens. E ele disse: o senhor não pode fazer isso, porque meus bens não estão aqui, eles estão no céu, de onde ninguém pode me tirar. E aí então, finalmente, o imperador teria dito: pois então eu te separarei de todos os teus amigos, e não permitirei que tenha mais nenhum contato com eles. A que Crisóstomo teria respondido: impossível, pois eu tenho um amigo no céu que disse: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. São essas convicções que nos permitem, como crentes, enfrentar qualquer tipo de perseguição, como Crisóstomo experimentou. Na realidade, para apenas os irmãos saberem do fim da história, Crisóstomo foi de fato banido. Ele foi banido primeiro para a Armênia, depois foi banido para Pítios, no Mar Negro, mas não chegou lá, morreu no caminho. Mas o seu tesouro, o imperador não pôde tirar, o seu amigo, do seu amigo, o imperador não pôde se afastar, não pôde afastá-lo, e ele podia causar-lhe dano ao físico, ao corpo, como disse o Senhor Jesus, mas não à sua alma, que estava com Cristo, da qual ele jamais poderia ser separado.